Então isso aqui não tem problema. Vamos lá, 1, 2 e. A meritocracia é uma palavra que está em moda atualmente, é fácil encontrá-la na mídia, várias pessoas de alguma maneira ouvem ou têm relação com essa palavra, que talvez possa ser considerada até um conceito no mundo, por exemplo, da administração ou da educação. Quando pensamos em um vestibular, quando pensamos em uma medalha no esporte, quando pensamos em qualquer tipo de recompensa financeira na empresa após alcançar determinada meta, estamos falando de mérito e, portanto, de meritocracia. Ou seja, quem mereceu ganhar a medalha, passar no vestibular ou ter alcançado determinada meta, por exemplo, dentro de uma empresa, destaca-se de um grupo, ou seja, a meritocracia forçosamente torna um grupo heterogêneo. Até aí, estamos no campo do senso comum. Eu gostaria, e acho que é importante pensarmos, como a meritocracia poderia ser problematizada a partir de um autor específico, que é Sigmund Freud. Sigmund Freud, o inventor da psicanálise, ele se dedica a compreender a alma humana a partir de um edifício teórico bem articulado e que eu pretendo fazer um recorte nesse momento para pensar a meritocracia. Eu farei o recorte a partir de uma ideia do Freud, algo que move o ser humano, que é a culpa, especialmente quando esse ser humano não consegue alcançar algo que ele mesmo erigiu, por exemplo, um ideal. Darei um exemplo banal. Quando começamos qualquer atividade física, pode ser correr, pode ser andar de bicicleta, pode ser se matricular numa academia, via de regra, especialmente no primeiro dia, decidimos um certo ritmo e algum tipo de número que nos cobramos a conseguir, a obter ou a alcançar. Via de regra, é um número elevado e, portanto, quase sempre, como a vida cotidiana nos mostra, acabamos nos frustrando e distanciando desses ideais que, curiosamente, nós mesmos estabelecemos. Então, a primeira pergunta que fica no ar é: por que estabelecemos um ideal tão alto? Se, caso não o alcancemos, curiosamente e paradoxalmente sentiremos culpa. Se nós mesmos erigirmos esse ideal, ainda há algo a ser dito. Poxa vida, mas por que você decidiu algo tão inalcançável? Freud tem uma hipótese muito interessante de que, na verdade, quando inventamos ideais para nós mesmos, também estamos inventando uma versão de nós mesmos que cultivamos secretamente. Então, Freud brinca com as duas palavras, um ideal de eu e um eu ideal. Isso começa na infância e atravessa toda a nossa existência, ou seja, quando nos pensamos, pensamos também de forma idealmente. Portanto, aí fica explicado porque elegemos ideais tão altos. Então, quando pensamos na meritocracia em relação a um ideal, quase sempre, como eu disse anteriormente, são postos ou números ou metas ou lugares que quase sempre são idealmente pensados. A questão que fica é, no caso da meritocracia, por exemplo, no mundo do trabalho, de certos números, metas e expectativas que quase sempre são definidas em reuniões em salas fechadas com ar-condicionado por executivos, elas dizem do ideal de quem? E, segundo, se eventualmente são inalcançáveis, que efeito causam nas pessoas? Quase sempre a depressão é um fenômeno clínico que remete a uma impotência frente a um ideal alto demais. Portanto, quando uma empresa, por exemplo, elege uma meta de vendas e determinado grupo de vendedores consegue alcançá-la e no ano que vem a empresa aumenta essa meta e os vendedores tentam novamente alcançá-la, não conseguem, eles se sentem frustrados. Ao se sentir frustrados,
Quem geralmente é convocado? Algum guru de autoajuda ou alguma atividade específica do Departamento de Recursos Humanos para ver o que está errado com esses trabalhadores. Quando, na verdade, seria interessante pensar o que poderia estar de questionável, não vou dizer errado, mas de questionável nessa meta que é sempre aumentada a todo ano. A quem isso interessa? Ela está a serviço do ideal de quem?